Você está aí, eu sei, olhando para o celular, talvez na cama, ou numa poltrona na sala vazia, a luz da tela iluminando seu rosto. A casa em silêncio. E essa sensação, essa dor sem nome que aperta o peito. Não é uma dor física, não é algo que um remédio resolva. É um vazio, um eco. Uma vergonha silenciosa de não ser bom o suficiente. Não importa o que você faça, não importa o que você conquiste. Você tenta ignorar, mas ela está lá, ecoando. Uma voz antiga, talvez. Aquela voz que diz que ainda precisa provar algo, que ainda precisa correr mais rápido, que o topo da montanha está sempre um pouco mais distante. Eu conheço essa voz. Ela me acompanhou por décadas. E eu sei que você também conhece, porque ela é uma companheira traiçoeira de muitos de nós. Meu nome é William, tenho 77 anos. E levei quase a vida inteira para realmente entender o que estava acontecendo comigo. Para entender que a corrida, a busca incessante por mais, por reconhecimento externo, era só uma tentativa desesperada de preencher um vazio que eu nem sabia nomear. Um buraco que parecia crescer a cada vitória que eu alcançava. Não sou psicólogo, não sou guru, não vendo fórmulas mágicas. Eu sou só um homem que, depois de muito tempo, depois de muita dor e muitos erros, finalmente conseguiu respirar fundo e ver as coisas como elas realmente são. Eu passei por tudo o que você está passando. A culpa, a vergonha, a raiva contida por não saber como parar. E quero te contar o que aprendi, não para te dar conselhos, mas para talvez, te dar um espelho. Para que você veja que não está sozinho nessa luta silenciosa e que, sim, é possível encontrar uma outra forma de viver. Nós todos fazemos isso, não é? Acordamos com um peso, um senso de urgência, de que precisamos conquistar, de que o dia não pode terminar sem mais uma vitória, mais um passo em direção a um objetivo que, no fundo, nem sabemos se é nosso. Seja no trabalho, na academia, na conta bancária, na imagem que projetamos nas redes sociais. A gente se compara, se exige, se pune. E por trás de toda essa energia, de toda essa fachada de controle e sucesso, mora uma vergonha silenciosa. Uma sensação de que, não importa o que a gente faça, nunca será bom o bastante. Que o sucesso é sempre condicional, sempre temporário, e que a qualquer momento, a máscara pode cair. Eu vivi isso. Aos 30, com a carreira decolando. Aos 40, com a família perfeita. Aos 50, com a aposentadoria planejada. Essa busca por uma validação que nunca chegava, que sempre parecia um passo à frente, uma miragem no deserto da minha própria alma. Aquele sentimento de invisibilidade, de que só sou visto se estou produzindo, se estou entregando algo de valor. Eu lembro do meu pai. Ele nunca me abraçou, nunca disse, eu te amo, em voz alta. As palavras dele eram sempre sobre o que eu deveria fazer, o que eu não estava fazendo direito, a expectativa de um padrão inatingível. William, você podia ter tirado uma nota melhor naquele 8,5 de matemática. William, por que não terminou o trabalho do quintal? O gramado ainda está alto. Eu tinha 8 anos e passava horas limpando o carro dele, um Opala 72 impecável, na esperança de um elogio, um sorriso. Nunca vinha. Silêncio. Eu aprendi que o amor era uma recompensa, algo que você conquistava com esforço e perfeição. E que a desaprovação era o padrão, o ponto de partida. Aquela voz, que você ouve hoje, ela começou ali, naquele quintal, na mesa de jantar. Um eco, um sussurro constante de que eu era inadequado, invisível, a não ser que eu estivesse performando, provando meu valor, sempre correndo para alcançar uma linha de chegada que mudava de lugar. A dor de não ser visto por quem mais importava. E eu performei. Se performei. Aos 40, eu era diretor de uma grande empresa de engenharia. Tinha a casa no bairro mais caro da cidade, com uma piscina que nunca usava. O carro importado, o relógio suíço, as viagens de primeira classe para conferências que mal aproveitava. Meu nome estava na porta do escritório, o respeito dos colegas era palpável, as matérias em revistas de negócios me chamavam de visionário. Tudo que meu pai teria desejado para mim, tudo que ele teria dito ser o certo. Eu estava no topo da montanha, exatamente onde eu achava que encontraria a paz e a validação. E quando cheguei lá, olhei em volta. E não tinha nada. Um vazio tão grande, tão gélido, que me assustou. Eu tinha tudo que a sociedade dizia que era sucesso, e me sentia mais sozinho e mais, não o suficiente, do que nunca. Aquele troféu de metal da infância virou uma pilha de prêmios corporativos, mas o sentimento era o mesmo. A voz ainda estava lá, dizendo: e agora? O que mais você vai fazer para provar que você realmente merece estar aqui? Isso não é o suficiente.
Eu sentia uma dor sem nome, uma exaustão que nem o sono profundo conseguia aliviar. Esse mesmo padrão se repetiu nos meus relacionamentos, como um roteiro já escrito. Eu achava que tinha que ser o provedor perfeito, o marido impecável, o pai que nunca erra, sempre forte, sempre no controle. Minha esposa, Clara, uma mulher maravilhosa, muitas vezes tentava se aproximar, com um toque no braço, um convite para conversar no sofá, e eu estava sempre ocupado demais, ou preocupado demais em manter a imagem de homem invencível. Meus filhos, o Pedro e a Ana, eu os amava profundamente, mas não sabia demonstrar. Replicava, sem perceber, a frieza e a exigência que recebi do meu pai. Dava presentes caros, os melhores brinquedos, as melhores escolas, mas era incapaz de dar um abraço genuíno, de ouvir de verdade suas alegrias e seus medos mais simples. Eu estava lá, fisicamente, na mesma sala, na mesma casa, mas não estava presente. Minha mente estava sempre calculando o próximo passo, a próxima conquista, a próxima forma de evitar a voz de julgamento. E a culpa, a vergonha de não conseguir ser o que eles mereciam, de ver a distância crescendo nos olhos deles, era um peso constante, uma dor que eu carregava sozinho, escondido. Uma invisibilidade não só para mim, mas que eu impunha aos outros também, por não conseguir vê-los de verdade. Tenho um amigo, o Carlos. Ele ainda está na corrida, aos 60 e poucos anos. Compra carros novos a cada ano, reforma a casa a cada 2, troca de barco a cada temporada. Sempre me diz, com um ar de superioridade, William, você relaxou demais. A vida é uma competição, meu amigo. Ele ainda está tentando provar algo para alguém que talvez nem esteja mais vivo, para um fantasma de expectativas. E tem o José, um colega antigo da faculdade, que perdeu tudo na crise de 2008, a empresa, a casa, o dinheiro. Mas, de alguma forma, encontrou uma paz que eu nunca vi em ninguém. Ele me disse uma vez, com um sorriso calmo enquanto tomávamos um café numa praça, William, a única coisa que realmente importa é o que você sente quando está sozinho. Não o que os outros veem ou pensam. É a sua suficiência interna. Aquilo me marcou. Ver o Carlos ainda preso na roda, correndo sem destino, e o José, com a vida materialmente mais simples, mas livre de uma forma que eu não conseguia entender, me fez perceber que a escolha era minha. Que eu não precisava mais correr, que a linha de chegada não estava lá fora, mas aqui dentro. Para mim, depois de tanto tempo, liberdade não é ter dinheiro para fazer o que quiser, a qualquer hora. É ter a coragem de não fazer nada, se for isso que você precisa. É a permissão para descansar, para sentir, para simplesmente existir sem um propósito externo. Suficiência não é ser elogiado ou reconhecido publicamente. É saber, no fundo do seu coração, que você já é o bastante, exatamente como é, com suas falhas, suas cicatrizes, suas dores e suas alegrias, sem a necessidade de mascarar ou provar. E presença, a presença. É estar aqui, agora, neste exato instante, com quem você ama, ou mesmo sozinho, sem a voz antiga no ouvido te dizendo para ser mais, para fazer mais, para ser diferente. É sentir o chão sob os pés, o ar nos pulmões, o calor do sol na pele, e permitir-se ser apenas você. Não um projeto em andamento, não uma performance para uma plateia invisível. Apenas você, inteiro, suficiente, presente. A gente continua correndo porque parar dá um medo visceral. Medo de não ser ninguém, de ser esquecido, de ser julgado como um fracasso por aqueles que nos empurraram. Medo de encarar o vazio que tanto tentamos preencher com conquistas e bens materiais. A voz do Pai, ou de quem quer que tenha plantado essa semente de inadequação, se transformou na nossa própria voz interna, um tirano silencioso. Ela nos empurra, nos chicoteia, nos diz que se pararmos, vamos fracassar de verdade, que seremos menos que. Mas o fracasso real, meu amigo, é continuar correndo uma maratona que não tem linha de chegada, e perder a vida no caminho, sem nunca ter realmente vivido, sem nunca ter se permitido sentir. Essa busca externa é um buraco sem fundo. Você pode jogar tudo o que tem lá dentro, todos os diplomas, todos os carros, todos os elogios, e ele nunca vai encher. Porque o que falta não está fora. O que falta é a permissão para ser você, sem amarras. Não é tarde demais, eu te garanto. Você não precisa viver o resto da sua vida com essa vergonha silenciosa, com essa culpa que te consome, com essa raiva contida por não ter sido o suficiente. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Nem para a voz que ecoa na sua cabeça, nem para o fantasma de uma expectativa antiga. Você está aqui, você está vivo, você é um ser humano complexo e isso, por si só, é o suficiente.
Respire. Sinta o que você sente agora. Permita-se ser imperfeito, permitir-se ser vulnerável. É aí que a verdadeira força reside. Se isso ressoou em você, se essa dor sem nome ganhou um nome, eu te peço uma coisa, um gesto simples: compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você conheça, um amigo, um irmão, um colega, alguém que esteja exatamente como você, olhando para a tela em silêncio, tarde da noite, precise ouvir isso hoje. Precise saber que não está sozinho. E que há um caminho. Não um caminho de sucesso externo, de mais conquistas, mas um caminho de paz, de presença e de uma suficiência interna que ninguém pode tirar de você.